Vamos, gente. Nossa aula dá continuidade às nossas aulas de saúde da mulher e da criança, nossa aula 8. Nós vamos começar a falar da criança, né? Porque agora vocês já sabem. Nossa criança já nasceu, certo? Nós temos agora 2 pacientes e a gente precisa agora dispensar cuidados a ele, desde a hora que nasce. A criança a mulher está lá terminando os cuidados, o médico aqui está fazendo os cuidados, o pediatra está na sala, dentro de uma sala de parto. Você tem o obstetra para fazer o parto e você tem também o pediatra, porque após o nascimento da criança, ele vem para examinar a criança, ver se está tudo dentro dos conformes, certo? Aqui é como se a gente tivesse, né? Ela nasceu, pronto, cortando o cordão umbilical, certo? Ela escorrega pra caramba. Esse branco nela chama-se vernix caseoso. É uma pasta branca, vocês vão ver lá adiante. Isso é normal, é para proteção dessa criança, viu? Aqui o médico fazendo o processo de aspiração. Essa aspiração, isso aí é como se fosse aquela bombinha manual, mas veja só, ela pode ser feita desculpe, com uma sonda, mas no parto humanizado já se faz isso, colocando a criança, acabou de nascer, pega ela e já coloca no peito da mãe. Ela já desobstrui, porque ele está tirando aí, porque é uma criança que veio, né, de um parto, engoliu líquido amniótico, engoliu uma série de coisas, líquido amniótico, sangue, secreção, então precisa aspirar, senão ela não respira. Então tira-se, né? Tanto aspira pela boca, tanto aspira pelo nariz, mas volto a dizer, se vocês estiverem sozinhos no mecanismo de parto, vocês coloquem a criança no peito da mãe. Automaticamente ela vai exercer o reflexo de sucção e vai retirar todas as secreções, certo? Quando a criança nasce, né? Existem o que se chama cuidados imediatos. São aqueles cuidados que são prestados à criança nas primeiras 24 horas. E já se faz isso na sala de parto, certo? Então, são aqueles dispensados após o nascimento, ainda na sala de parto. Quais são os objetivos? Auxiliar a criança a fazer a transição da vida intrauterina para a vida extrauterina. É um verdadeiro, assim, é uma verdadeira violência, vamos assim dizer. Né? Ela sai de um meio todo quentinho, todo aconchegante e vai para um meio frio, porque a sala de parto é uma sala fria, certo? E ela vai para uma sala, ela vem por um mecanismo da mãe colocando força, empurrando ela. Então, na verdade, é como se fosse uma violência. É a primeira violência que o ser humano sofre. Apesar de ser um momento lindo, é o momento do parto. Assegurar a manutenção da sua temperatura corpórea, promover o elo afetivo entre a mãe e aqui tem seus familiares, mas na verdade isso vai depender muito do hospital, certo? Não vai ter familiares na maternidade pública, porque os familiares só vêm depois que pare, depois que a mulher já está na unidade de puerpério. Então, assim, quando ele fala assegurar a manutenção de uma temperatura corpórea, quando a criança nasce, vocês vão perceber que ela nasce e ela tem, quando bota em cima da mesa, a mesa forrada, bonitinha, ela fica dando uns tremorizinhos. Aquilo é um mecanismo de defesa. Para quê? Para esse tremor facilitar, acelerar o equilíbrio térmico, né? Fazer um aquecimento, vamos assim dizer. Quais são os principais cuidados que a gente tem com essa criança? A gente já viu a desobstrução das vias aéreas, não são vocês que fazem, não é o corpo de enfermagem que faz, quem faz isso é o obstetra, não é nem o pediatra. É o obstetra que assim que ele retira a criança, ainda está lá, ainda com a placenta, ele aproveita para que o desdobramento ocorra de forma espontânea, ele vai pegar a criança e fazer a aspiração. Aí se ele botasse a criança no peito, geralmente o médico não faz isso, né? O médico ele quer uma coisa muito mais rápida, mas aí não vem ao caso.
certo? Ele vai fazer a desobstrução. A criança precisa chorar. Enquanto ela estiver cheia de secreção, ela não consegue chorar de forma adequada, certo? Bem, com relação a esses outros aqui, eu prefiro, à medida que for passando os slides, que eu separei todos, né? À medida que for chegando os slides, a gente vai falando sobre essas medidas, esses cuidados imediatos que se dá à criança. Outra coisa, esses cuidados imediatos dependem muito da instituição. Tem umas que já faz tudo na sala de parto. Já tem outras que faz metade na sala de parto e metade em uma sala que a gente chama de triagem. Mas o que é essa salinha? É uma saleta que tem um armário, tem tudo da criança. Então, ali você fica à vontade, sozinha com essa criança, né? Para fazer os procedimentos imediatos dela. Então, vai depender da instituição. E outra coisa, alguém me perguntou de uma outra turma, se vocês tinham laboratório com essa disciplina. Não, né? Pelo menos eu nunca faço. Às vezes eu ensaio o banho do RN na sala, que a gente vai ter aqui também, né? Eu vou procurar um vídeo legal para colocar para vocês, certo? E vou colocar para vocês assistirem o banho. Na verdade, todos os procedimentos de saúde da mulher e da criança, você precisa do estágio. Ninguém vai fazer dentro de sala de aula alguém parir para vocês verem o parto e dar os cuidados, certo? E com relação à criança, o boneco é interessante para que vocês vão treinando. Quem é mãe, não, certo? Mas, de qualquer sorte, o ideal é lá no campo de estágio. A questão do pegar na criança. Ave Maria, eu tenho medo de pegar na criança. Não tem medo, certo. Vocês vão pegar numa boa e não vai deixar cair, certo? Eu nunca presenciei ninguém deixando a criança cair, não são vocês que vão deixar, certo? Um dos primeiros cuidados que está lá naquele quadrinho é a credeização, ou que chama credê, que é o quê? A colocação de uma medicação chamada nitrato de prata, ou argirol, que coloca no olho da criança para evitar problemas infecciosos, né? Ou seja, quando a criança passa pelo canal de parto, a mãe pode ter algum tipo de patologia, uma DST, certo? E no momento que a criança passa, ela pode adquirir esse tipo de infecção. Então, a credeização é uma medida profilática para como é que diz? É uma medida para prevenir o que a gente chama de oftalmia gonocóxica. O que é isso? Oftalmia é uma patologia dos olhos. Gonocóxica, porque é dos gonococos, da gonorreia. É mais frequente. Mas, de qualquer sorte, não é só infecção pela gonorreia, não. É infecção por qualquer tipo de infecção que ela possa adquirir ali no canal de parto. Certo? Já que eu estou falando no canal de parto, não, daqui a pouco eu falo. Aqui o argirol, ele é escuro. Quando você coloca na criança, ela fica parecendo zorro, né? Ela fica ao redor dos olhos com aquela coloração amarronzada, parecendo metiolá, né? O iodo, mas ela é pretinha assim mesmo. Em algumas instituições, além de coloca uma gota em cada olho. Além de colocar nos olhos, coloca-se também na genitália da menina, certo? Por que na menina? Porque existe algo chamado crise pseudopubertária, ou seja, a menina nasce e aí muitas vezes tem uma secreção sanguinolenta que os antigos dizem que é menstruação e que o mundo está perdido. Olha que sua criança, um recém-nascido, acabou de nascer e você vai dizer que aquilo é uma menstruação. Claro que não é, né? Ali foi o excesso de hormônio da mulher que passa para a criança e, no caso da menina, exterioriza, como se fosse uma secreção sanguinolenta, que muitas vezes nem é sanguinolenta, às vezes é uma secreção, como a gente tem. Então, se coloca, não são todas as instituições, se coloca na genitália da menina. O que é que eu faço, se bota ou não bota? Pergunte à supervisora, que ela sabendo a rotina da instituição, né, que vocês estão, ela vai dizer, coloque na menina também. Isso se você visualizar que existe algum tipo de secreção na genitália da menina. Você também vai colocar canaquion.
O que é o canaquion? É a vitamina K, certo? A criança que acaba de nascer, ela não tem ela tem problemas com a coagulação do sangue. Ou seja, a vitamina K ainda não está presente nessa criança. Então, ela pode ter problemas com as questões de coagulação do sangue. Então, se dá administra-se o canaquion na coxa, na parte anterior, na face anterior da coxa. Já vou ter um slide aí com isso, certo? Agora, o que é que eu preciso que vocês botem na cabeça? Você vai dar aqui 0,1 ml. Não troque, pelo amor de Deus, porque em concurso eles botam muito isso e vocês trocam. 0,1 ml, que equivale a 1 miligrama. Então, na verdade, a preocupação que vocês têm que ter não é com o volume, não. É com a concentração. Só é para administrar 1 miligrama. Por que é que eu estou chamando a atenção? Porque você não sabe a apresentação, a concentração da vitamina K que vai estar lá na maternidade. Geralmente é a mesma concentração. Aqui ele está dizendo que o vazio inteiro tem 10 unidades. Então, geralmente é 10 unidades, mas tem que ser 1 miligrama. E para ser 1 miligrama, lembra não sei, deram farmacologia, 10 unidades de insulina equivale a 0,1 ml. Então, é 0,1 ml. Eu estou falando isso porque lá a seringa se vê assim, assim, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, pronto, é 0,1. Se ele vier assim, 10, 20, 30, porque você vai dar essa vitamina K com a seringa e agulha de insulina. E existem dois fracionamentos, dois tipos de seringa. Uma que vem milimetrada em 0,1 e a outra que vem em unidades, vem 10, 20, 30. Se vier em unidades, é 10 unidades, certo? Essa intramuscular vai ser dada de forma perpendicular, fazendo o ângulo, que você já sabe, é intramuscular com um ângulo de 90 graus, porque é uma seringa de pequeno porte e a agulha também, certo? Olha ela aqui, ó. Você tem aqui eu coloquei essa gravura por conta do cordão, para que vocês vejam, né, que o cordão, isso aqui se chama cord clamp. É como se fosse um pregadorzinho. Aqui tem um negócio que prende resto de alimento no saco, né? Que parece muito com ele. E ele, assim, depois que você coloca, não tem como tirar mais, ele trava, certo? Antigamente se botava barbante, claro, esterilizado, mas se colocava. Olha aqui na gravura embaixo, repare que se faz tipo um montinho, certo? E aí administra. É no terço médio da face anterior da coxa. Como é que é o seu terço médio pro? Você pega a coxa e vai dividir, ó, deixa eu ver aqui. Aqui o cursor passando. Você tem aqui a face anterior, ou seja, que está na frente, óbvio, né? Você divide ela mentalmente em 3 partes. Quando você divide em 3 partes, exatamente na parte do meio é que você vai administrar essa intramuscular. Dói, deve doer, porque o bichinho chora, mas a seringa, a agulha é tão pequenininha que é porque a criança, a pele é frágil, saiu do forno agora, são as primeiras dores que ele vai sentir. E outra coisa, nada de pena, viu? Nada de pena. Existe a forma de você administrar, não sei se vocês já deram introdução de enfermagem, mas você dá de uma forma segura e não dói. E aí você também tem o banho como cuidado imediato. Eu coloquei só aqui uma gravurazinha do banho, inclusive para que vocês vejam, ó, o coto umbilical, aqui não é mais umbigo, aqui é coto umbilical, né? Coto não é um pedaço, aqui só tem um pedaço do cordão. A gente até chama de umbigo. Meu umbigo não é umbigo. Umbigo você tinha quando estava dentro do útero e quando saiu por alguns segundos. Quando cortou, agora é coto umbilical, certo? E aqui o banho. E aí eu vou depois demonstrar com o vídeo, vou mandar o vídeo para vocês assistirem, certo? Aqui só tá para que vocês vejam que o banho é um banho normal, né? E o umbigo também vai ser molhado. O vernix caseoso, certo? Esse vernix caseoso é uma pasta branca,
certo? Essa pasta branca, ela serve de proteção, né? Isso aqui, quando você vai dar o banho, tem uns que, como tá esse daqui, quando você desenrola ele, fica parecendo uma gordura pregada no lençol. Então, assim, é uma pasta, não há necessidade. Peraí, gente, que eu vou desligar meu coisa que tá só chiando, e se eu não fizer isso, não me deixa embaixo, né? Então, assim, essa pasta, na hora do banho, você tira o excesso. Tirando o excesso, você vai perceber que o resto que ficou no corpo dessa criança, aos pouquinhos, com o tempo, ela vai saindo como se fosse uma areinha. Vai acontecendo isso. Então, não existe a preocupação de você querer, senão você passa o dia todo e não consegue tirar. Porque ela é dura mesmo. Imagina uma pasta de porco, uma banha de porco, é parecido. E isso é para proteção da criança. Cuidados com o coto umbilical. Já sabe, eu botei aqui higiene, que é na hora do banho que você vai fazer. O coto umbilical pode ser lavado tranquilamente. Nada que você faça nele dói na criança, porque é algo externo, né? Não faz parte do corpo da criança. É algo que ficou fora. Não existe terminações nervosas ali que faça ele sentir dor. Então, a higienização que vai acontecer na hora do banho, e vai ter que enxugar muito bem enxuto e colocar álcool. Geralmente, estamos usando muito mais álcool a 70%, mas existem ainda maternidades que usam o álcool absoluto. Você vai pegar, suspender aqui esse cord clamp, certo? E aqui em cima, ó, bem aqui em cima, né? Tá o cordão aqui, exatamente aqui em cima, você vai pingar umas 2 gotinhas de álcool. Isso depois do banho, ó, claro. Assim, e em outros momentos, porque esse é o primeiro banho dele. Mas vai existir os banhos diários, que mamãe é que vai dar, o primeiro você vai orientar, mas os demais é mamãe que vai dar, senão ela vai querer ficar em berço esplêndido e você dando banho, a não ser que ela não possa, né? E aí você vai fazer a mesma coisa, higienizar e colocar o álcool, certo? Qual a diferença do álcool absoluto e a 70? Eu sei que vocês já viram isso, mas vale a pena relembrar. Álcool é uma substância química, ok? O álcool absoluto, o nome já está dizendo, é álcool puro. É álcool puro. Já o álcool a 70, ele tem 70 partes de álcool, que é a substância, e 30 partes de água. Então, geralmente estão usando a 70, por quê? Porque a água serve de transporte. Como o álcool é um elemento químico, o que é que vai acontecer? A água transporta para o interior da célula para tanto evitar infecção, como se já estivesse com a infecção. Então, a água aqui é a transportadora, como tudo. Tudo no nosso corpo, para ser transportado, precisa da água, certo? Então, a grande maioria hoje usa o álcool a 70% já para prevenir uma possível infecção. O álcool absoluto só faz secar. E o coto umbilical, ele tem uma sequência. Que sequência é essa? Primeiro ele vai desidratar, depois ele mumifica, fica duro e cai. Então é desidratação, mumificação e queda, certo? Olha, gente, existem coisas que eu estou dando aqui na aula que não tem nem nos slides, como aqui, certo? Não está no slide, não coloquei, e nem está na apostila, porque foi tirada do Ministério da Saúde. São coisas que eu digo aqui que seria interessante que vocês anotassem exatamente na apostila. Onde tem coto umbilical, você já vê a sequência, né? Desidratação, mumificação e queda, tá bom? Aí depois que cai, vocês fazem o que vocês acharem melhor, certo? Tem gente que joga em cima do telhado, tem gente que dá para o cachorro comer. O meu está guardado até hoje dentro de um porta-joia, mas está tão quase que você nem consegue ver porque isso aí é tecido. Ele vai diminuindo, de repente some, certo? Aí você não vai se assustar. Olha, eu não encontrei uma gravura boa para colocar aqui. Eu achei essa, porque assim, perfuração anal. Existem crianças que pode acontecer, é raro,
com um ânus imperfurado, ou seja, sem orifício anal. E não pode acontecer isso, porque senão vai ter que se fazer uma microcirurgia, certo? Para fazer essa perfuração. Então, qual é o papel da enfermagem? Na hora que estiver fazendo os cuidados imediatos na criança, ou pega uma sonda, que eu ainda botei aqui, ó, com sonda ou termômetro. Agora, pelo amor de Deus, não é para enfiar a sonda toda, né? E também não é para enfiar o termômetro todo. A sonda você vai enfiar, vai colocar, desculpe, você vai introduzir no ânus como é? Um diâmetro não. Eu esqueci a palavra. Um pedacinho. Eu estou esquecendo a palavra. É semelhante ao bulbo do termômetro. O que é o bulbo do termômetro? Aquela parte pequenininha, né, que vem antes da numeração, que tem o mercúrio. Repare que ela é assim, bem pequenininha. Você só vai colocar, só vai introduzir o bulbo. A mesma coisa é a sonda. A sonda você só vai introduzir com aquele mesmo tamanho, né? O mesmo tamanho do bulbo você vai usar também para a sonda. Então, pode ser, não é para você usar os dois. Você vai usar ou um ou outro. Agora, detalhe. Se você percebe que a sua criança eliminou mecônio, o que é mecônio, Pro? São as fezes do RN. Então, assim, se ela eliminou, não precisa você nem colocar nem sonda nem termômetro, porque se ele eliminou mecônio é porque o ânus está perfurado. E aí você já não precisa. E ainda assim você vai colocar, né? Vai anotar ânus em condições normais ou perfurado, apresentou mecônio. Tem que dizer por quê, próprio, porque a criança só sai da maternidade se ela apresentar todas as eliminações e o mecônio é uma delas. Então, se você já diz para o pediatra, para os colegas que ele eliminou o mecônio, então esse fator já não é um impedimento dele sair da maternidade, tá certo? Outro cuidado imediato dessa criança são as mensurações. O que é isso? As medições, ó, PC, perímetro cefálico, PT, perímetro torácico, PA, perímetro abdominal e o comprimento. Em alguns livros ele bota estatura. Eu não gosto muito porque a criança não fica em pé para medir. Eu prefiro o comprimento, certo? Vamos ver eles aqui. Olha aqui. Perímetro cefálico. Ele tá, inclusive na apostila tem os perímetros normais, certo? Aí repare como ela está mensurando o perímetro cefálico por detrás da orelha. É exatamente na circunferência frontal até o occipital dessa fita métrica. Esse é o perímetro cefálico. Aqui você tem o perímetro abdominal, torácico. O tórax você mede exatamente em cima do mamilo. E aqui há o perímetro abdominal, que não pode ser por cima do coto umbilical. É o mais próximo possível, não é para baixo, ó. Não é a fita aqui embaixo do coto, é por cima, certo? Então você rodeia e tem que não deixar passar, porque se colocar por cima do coto umbilical, vai dar diferença. E aqui embaixo o comprimento. Aqui você tem um artefato que parece, parece como é que chama? Uma régua, né, em cubo, em que você puxa. Mas às vezes, a grande maioria das vezes, na mesa em que você coloca a criança, já tem lá fixa a fita métrica também, que lá você só faz a medição, certo? Vai depender da rotina do hospital. E essas coisas, gente, você pode pensar que é a coisa mais difícil do mundo e não é. A prática, no seu estágio, você vai ver que vocês tiram de letra. Vocês vão fazer tanto isso que vocês vão ficar enjoados. A identificação do RN. Olha, não sei se vocês estão lembrados que lá na sala de parto, você colocou o dedão, o polegar direito da mãe, né, da puérpera, e o pezinho direito da criança, certo? Então, assim, você vai colocar a impressão plantar dele lá ainda na sala de parto, certo? O que ele fala aqui da identificação é a pulseirinha, que quando nasce, a mãe, quando foi para a sala de parto, já estava com a pulseira dela que ela colocou lá quando ela foi internada no pré-parto. A criança vai ganhar a pulseirinha também com os mesmos dados que estão na mãe aqui,
certo? Ou seja, vai colocar o nome da mãe, vai colocar a data e hora do parto, o tipo de parto e o sexo da criança, certo? Eu não sei nem se eu coloquei aqui no outro slide. Aqui, nome da mãe, data e hora do parto, tipo do parto e o sexo da criança, viu? Eu esqueci de colocar aqui, mas eu vou ver se eu tento na hora que eu for colocar os slides, eu tentar ver se coloca. Eu sempre digo isso e acabo esquecendo. Mas veja só, o tipo de parto, ou desculpe, o sexo da criança, tanto você pode colocar feminino, ou masculino, ou colocar simbologia, não é? Com a setazinha para cima é homem, com a cruzinha para baixo é mulher, vocês sabem disso. E aqui as duas pulseirinhas, tanto da criança quanto da mãe. Outra coisa, a criança já sai da sala de parto com a pulseira. Mas no momento em que você vai dar o banho, essa pulseirinha pode acontecer dela cair por conta da água. Isso hoje quase que não acontece com tanta frequência porque a pulseirinha já vem plastificada. Mas ainda hoje se tem as pulseirinhas também de esparadrapo, certo? Que aí no estágio a professora deve ensinar para vocês. Peça para ensinar porque às vezes vocês vão para algum local, principalmente do interior, que não tenha a pulseira ou que acabou, vai ficar sem identificar a criança, não. Faz uma com a pulseira, certo? Ou com o esparadrapo, tá bom? E aí, por conta de ser o esparadrapo, na hora do banho ele descola e sai. Já tem que ter uma pulseirinha já pronta para você colocar no pezinho da criança, certo? Aqui você tem a criança quando terminou, né? Você coloca geralmente ela no berço aquecido. Eu coloquei esses dois modelos porque esse primeiro aqui também faz a fototerapia, o famoso banho de luz, que a gente vai falar dela mais adiante, quando falar de bilirrubinemia. Então, existe esse aqui, é um berço aquecido, mas ele também tem essa parte de cima que tem uma lâmpadazinha. Quando a criança nasce meio que amarela ictérica, esse banho de luz faz parte do tratamento, a fototerapia. E esse outro comum é o mais comum. Ele só é aquecido, certo? Em que ele tem todo um equipamento seguro que deve ser vigiado, principalmente por vocês, para saber qual é a temperatura, que deve ser a temperatura semelhante à temperatura corpórea, certo? E coloca a criança aqui, tá bom? Existe também a tabela ou escala de Apgar. Vocês podem ficar despreocupados que não são vocês que faz isso, não. Quem faz isso é o pediatra. Nos primeiros 10 minutos pós-nascimento, ela vai avaliando a criança. Repare que tem assim, sinal e tem uma numeração, 0, 1, 2. Para cada item desse, é frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, irritabilidade reflexa, cor. Então, assim, ele não tem frequência cardíaca, leve 0. Ela vai somando. Respiração, tem 1. Ou seja, no final, vamos supor, se todos esses itens, repare que tem 5 itens. Se todos os 5 itens for de número 2, frequência cardíaca, tem um batimento acima de 100, é 2. Respiração, tá chorando, tá boa, então é 2. Tônus muscular, ou seja, ele tem a musculatura com a tonicidade, a elasticidade boa, é mais 2. Irritabilidade reflexa, ou seja, ele tossiu, espirrou, chorou, tem 2. A cor, todo rosinha, tem 2, ele vai ter 10. 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, 10. Ele tem Apgar 10. E vou dizendo logo a vocês, é muito difícil, eu discordo, quando eu vejo assim no prontuário, que quem bota lá é o pediatra, Apgar 10. Quando eu vejo Apgar 10, eu não acredito muito, porque parece trabalho de preguiçoso. A criança, quando nasce, gente, ele pode ter a frequência legal, a respiração geralmente é um pouco rápida demais, né? Ou melhor, lenta e rápida, não tem uma frequência regular, né? O tônus muscular geralmente nasce até bem. Irritabilidade reflexa, nem sempre ele chora, nem faz careta. A cor, geralmente, as extremidades ficam azuladas. Por que fica azulada? Porque ele está sendo exprimido para sair, para ser expulso. Então, as extremidades
por serem pressionadas, nasce um pouquinho arroxeada, cianótica. Então, assim, como é que uma criança que vem de uma batalha, de uma metodologia, de um parto natural, ou até cesárea, que a dificuldade, às vezes, ele teve uma dificuldade, por isso que o parto foi cesárea, não vai ter um desses reflexos, um desses sinais ausentes ou regular. Entendeu? Então, geralmente é um APGA 8, é um APGA 9, que são APGAs bons. Mas APGA 10 dá a impressão que o pediatra nem olhou direito, olhou assim, ó, e pronto. Entendeu? Mas é uma escala, né? É uma escala numérica em que avalia os primeiros momentos dessa criança. Tanto ela pode ser chamada como tabela de APGA ou escala de APGA. E os reflexos que se pesquisa na criança, que também não são vocês. E por que é que a gente dá para vocês? Para que vocês, no momento em que você está dissertando, coloque algum reflexo que não impede de você pesquisar se você tem a segurança de que você sabe e soube pesquisar. Para que é que você pesquisa os reflexos? Para fazer, para observar, para detectar problemas neurológicos. Então você faz a pesquisa, porque a criança precisa ter respostas neurológicas para ser considerado normal. Que reflexos são esses? O de sucção. Se você coloca a criança para mamar, logo você vai ver que ele está sugando. Tem algumas pessoas que pedem para a mãe, coloca o dedo aí na boca da criança, ou bota o próprio dedo da criança e você vai perceber que ele puxa. É como o cachorro. Se você botar o dedinho na boca do cachorrinho que acabou de nascer, ele puxa, certo? O que é procura? Se você pegar uma mulher que acabou de parir, né, que está amamentando, e colocar a criança em cima da barriga dela, a criança com o olho fechado vai sozinha igual a cachorro. Encontra o peito da mãe numa boa. Pressão ou premissão, depois daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é. A marcha, coloca essa criança um pouquinho em pé, né? Quem faz isso é o pediatra, você nesse caso, algumas é melhor vocês não fazerem para não se comprometer. E ele dá a impressão que vai dando um passinho, e na verdade é um reflexo dele. Moro ou do abraço, vocês vão ver já que eu botei aqui uma também. Babinski também, o moro, você bate em algum lugar e ele dá susto, toma susto. Isso a gente vê muito em criança quando está no quarto, sozinho, né, tranquilo. Ele se assusta quando vê algum barulho. O de Babinski, que é uma cocegazinha que você faz no pé dele, daqui a pouco eu vou mostrar. Tônico do pescoço, você puxa a perninha direita, a cabecinha vira. Você puxa a perninha esquerda, a perninha também vira. E ciliar o reflexo do olho, né? E volta a repetir, quem faz isso é o pediatra, não são vocês. Bem, o de pressão aqui chama pressão ou premissão. Você bota os dedos, os seus dedos, né, o dedo do examinador na mãozinha da criança e ela segura com força. E você consegue até levantar ela um pouquinho. Não é levantar ela e botar lá com 1 metro de distância não, para ela não cair. Moro do abraço, ou seja, você dá uma batidinha, né? Eu só botei essa gravura para você ver como é, por que é chamado do abraço, que ele abre os braços como se fosse abraçar. Mas é um reflexo, não precisa necessariamente estar no braço de ninguém, ele poderia estar deitado no bercinho ou no leito, e você, com tudo em silêncio, dá uma leve batidinha e você vai ver ele se assustar. O de Babinski, uma cocegazinha que você faz no pé, né? E ele movimenta os dedinhos, né? Aqui eu botei essa porque tem o tônico do pescoço, ó. Você vira, aqui no caso ele tá puxando o bracinho, aí você vê a cabeça virar para o lado que ele puxou o bracinho, seria a perna, certo? Aqui ainda é outro, mas é do pressão ou premissão. Ó, da marcha. Você bota ele em pezinho e ele dá a impressão que tá andando. E o reflexo do engatinhar, você coloca ele em decúbito ventral e você ele vai ter uma reação, né? Então, assim, geralmente o de engatinhar, no recém-nascido não faz. No recém-nascido, geralmente a médica faz o de Moro, faz o de Babinski, faz o de pressão e o de sucção, porque ele já está lá. Se você observa ele sendo amamentado, já é o suficiente, não precisa fazer mais nada. Ele tem o reflexo de sucção. Então, os reflexos são avaliados para que se veja as condições neurológicas da criança.
Tá bom, gente? Esse aqui foi o nosso vídeo. Vou colocar um videozinho para vocês, né? Sobre o banho da criança. Se tiver mais algum interessante, eu coloco, certo? Beijos!